paz do Senhor, querido professor, estamos felizes com mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Hoje vamos estudar que Paulo evangeliza um rei. Essa aventura de Paulo está em Atos, capítulo 26, versículos do 1 ao 32. Chegamos à lição de número 12, terceiro trimestre do ano de 2025. Estudamos a revista dos primários de alunos com faixa etária de idade de 7 e 8 anos. Faltando apenas uma lição para o final do trimestre, e estamos estudando nesse trimestre as aventuras de um grande missionário. Então, para você que é novo aqui no canal, está chegando agora, nós desejamos boas-vindas, que você possa se inscrever no canal EBD Kids, resumindo a EBD, curtir os vídeos, comentar se você está gostando, como que você chegou até esse canal e compartilhar as nossas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Fazendo isso, você está compartilhando a Palavra de Deus e evangelizando, além de nos ajudar a crescer o canal. Vamos para o nosso momento de oração? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui unidos e reunidos para aprendermos mais um pouco da Tua Palavra, para aprender sobre mais uma das aventuras do grande missionário Paulo. Pedimos uma bênção especial para os nossos inscritos no canal, para cada professor, cada aluno, que o Espírito Santo de Deus inspire cada um e que nós possamos aprender e praticar no nosso dia a dia a Tua Palavra. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que hoje possamos aprender mais uma das aventuras de Paulo e que nós possamos levar essa aventura, divulgar ela, propagar ela para mais pessoas que precisam saber sobre o poder de Deus, a obra evangelizadora de Cristo, que foi o que nos fez chegar até aqui. Professor, hoje vamos ensinar as crianças sobre aproveitar todas as oportunidades para falarmos da salvação em Cristo. Aproveite sua oportunidade e deixe-as fascinadas com o compromisso que Paulo tinha com Deus. Agripa esperava ser agradado pelo prisioneiro para obter misericórdia e favores. No entanto, viu-se fortemente exortado a aceitar a Cristo. Paulo não estava preocupado em defender os seus próprios interesses. E aqui nós vimos que Paulo estava preso ali e ele foi levado diante do rei. E ele não estava preocupado em defender os seus próprios interesses diante de juízes ou da opinião pública. A sua paixão de verdadeiro pregador era ganhar almas para Cristo. Então ali ele aproveitou aquela ocasião, não para se justificar, para falar que era inocente, mas ele aproveitou aquela ocasião para propagar o amor de Cristo. Ninguém pode ser um obreiro cristão legítimo sem essa paixão dominante, o amor de Deus nos constrangendo. A dica que eu deixo para que você tenha uma boa aula é que chegue mais cedo na sala de aula, ore, organize todo o material que será usado e aguarde a chegada dos alunos. Então a gente deixa a dica aqui para que o professor já organize sua aula durante a semana, bem antecipado, para que no dia da aula ele já esteja com tudo lá, não esqueça nada para trás. Aguarde os alunos recebendo-os com alegria. Converse com as crianças sobre como foi a semana e se conseguiram ler a Bíblia, que é muito importante. Está se assemelhando ali com o que vai ser estudado. Apresente aos primários cânticos que abordem a importância de pregar a palavra de Deus. E uma sugestão para essa aula é o hino de número 115 da nossa harpa cristã. Existem outros corinhos infantis que você pode escolher, mas que seja um hino voltado para o tema da lição.
Sentando-se em círculo, proponham um espaço de compartilhamento para que as crianças relatem suas experiências na pregação do Evangelho, como elas e seus familiares conheceram Jesus e assim como as suas experiências. Aproveite o assunto para realizar o plano de frequência, reforçando a urgência de anunciarmos a salvação, pois Jesus está prestes a voltar e buscar o seu povo para viver com ele nos céus. Glória a Deus, essa é a nossa esperança. Estamos aguardando por essa promessa, por esse cumprimento de promessa, que foi o que o Senhor nos disse, que Ele iria para o Pai, nos preparar um lugar, mas voltaria para nos levar para morar com Ele. Glória a Deus. Siga a rotina da aula, escolha o ajudante do dia, orem juntos e após a coleta das ofertas, apresente os visitantes carinhosamente. Brevemente, junto aos primários, relembre as lições anteriores, ressaltando o objetivo e o ponto central de cada uma delas. Vamos ao objetivo da aula. Que os alunos entendam que, como missionários de Jesus, precisamos aproveitar todas as oportunidades para falar da sua salvação. Aqui, professor, você pode exemplificar com ações do nosso dia a dia. Podemos viver essa frase relembrando que cada momento do dia é uma chance de compartilhar Jesus, seja na escola, em casa ou com os amigos, vizinhos. Devemos falar do amor de Cristo não só com as palavras, mas também com atitudes de bondade. Então, a melhor forma de mostrarmos Jesus é nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso amor para com o nosso próximo. Quando ajudamos alguém ou damos um bom exemplo, mostramos a salvação de Jesus. É importante não ter vergonha de dizer que seguimos a Cristo, que Ele tem um plano de salvação para a humanidade. Então foi para isso que o nosso Mestre veio, para nos salvar e nos purificar de todo pecado. Então é muito importante nós frisarmos isso com os nossos alunos e ensinar a eles que eles precisam também propagar o amor de Cristo, mostrando o objetivo da vinda de Cristo aqui. Assim, aproveitamos todas as oportunidades para levar esperança às pessoas. Sem esperança, glórias a Deus. O ponto central diz que precisamos falar do Salvador Jesus o tempo todo. Aqui, professor, você pode citar exemplos de como falar de Jesus em todo o tempo. Caneta e papel na mão para você anotar esses exemplos e levar para a sua classe. Mas antes dessa anotação aí, eu quero pedir você que nos acompanha, que tem assistido os vídeos, mas não curte, que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, curte, compartilhe, comente e divulgue o amor de Deus para mais pessoas. Fazendo isso, você estará divulgando a palavra de Deus, está fazendo missões, porque você vai estar evangelizando através da pré-aula da Escola Bíblica Dominical e ajudando o canal a crescer. Já curtiu aí? Já compartilhou aí com seu amigo? Então anota aí. Ao encontrar um amigo desanimado, em vez de apenas dar conselhos humanos, podemos dizer: Jesus é a nossa esperança e está pronto para renovar suas forças. Assim, apontamos para ele em cada conversa. Uma segunda maneira de você estar divulgando o amor de Deus em casa, com a família, podemos transformar assuntos cotidianos em lições espirituais, como ao ver o sol nascer e dizer: assim como o sol brilha, Jesus é a luz que nunca se apaga em nossas vidas. Glória a Deus, Jesus é a luz que nos conduz pelo caminho da salvação. A terceira opção é no trabalho ou na escola. Quando alguém compartilhar uma conquista, nós podemos responder: glórias a Deus. Foi Jesus quem te deu essa vitória, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E assim nós mostramos que tudo vem dele. Aleluias! Nós apontamos Jesus em tudo. E é uma maneira de nós mostrar Jesus a todo tempo. E a última opção aqui é nas redes sociais. Em vez de só postar coisas comuns, memes, podemos compartilhar versículos e mensagens simples, lembrando sempre, Jesus salva, cura e transforma vidas. Assim como a minha vida foi transformada, a de você, professor. Então, é uma maneira de nós ensinarmos os nossos pequeninos a evangelizar e divulgar o amor de Deus. Existem várias outras maneiras de falarmos do amor de Deus, mas aqui eu trouxe essa bem fácil, simples e do dia a dia. O Memória em Ação diz assim: pegue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Você vai encontrar essa referência em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, parte A. Eu sempre gosto de deixar uma versão diferente, e eu vou deixar aqui a Almeida corrigida e atualizada, que diz: prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. 2 Timóteo 4, versículo 2, parte A. O que esse versículo nos ensina? Ele nos ensina sobre a importância da pregação da palavra de Deus de forma persistente e paciente em todas as situações, quer sejam favoráveis ou desfavoráveis, com o objetivo de levar as pessoas ao arrependimento e a um conhecimento mais profundo da verdade. Glórias a Deus. Como sempre reforçamos, é muito importante ler o versículo completo na Bíblia, explicar cada palavra e contexto do trecho sagrado, a fim de garantir que os primários compreendam o que está sendo memorizado. Aproveite para retomar todas as circunstâncias as quais Paulo não se intimidou, aproveitou e pregou, ganhando muitas almas para Jesus, como temos visto a cada aula. Então recapitula aí os constrangimentos que Paulo viveu, a trajetória dele durante sua caminhada cristã, as situações adversas que tentaram intimidá-lo, mas ele não negou o nome de Jesus. Peça a ajuda dos alunos para confeccionarem o cartaz com o versículo. E para isso você pode dividi-lo em 2 ou mais grupos. Isso vai depender do tamanho da sua classe. Após a escrita, eles deverão ilustrar o cartaz com desenhos ou colagens de imagens referentes à importância de anunciar a salvação em Cristo a todas as pessoas, em todas as oportunidades. Então aqui é uma forma dinâmica de você fazer com que eles memorizem o versículo, fazendo colagens, levando gravuras que mostram a importância de divulgar o amor de Deus. Os primários deverão se organizar e dividir as tarefas. Um poderá escrever, outro desenhar, separar os enfeites, ditar o versículo. Então você certifique-se de que todos participem a fim de desenvolverem a habilidade de trabalhar em equipe. É muito bom trabalhar isso com os alunos, fazer com que eles compartilhem tudo que é feito ali na classe e que eles saibam, de fato, trabalhar em equipe. Eu sempre digo que ninguém faz nada sozinho, a gente precisa um dos outros. E para finalizar, peça que recitem o versículo algumas vezes de formas variadas e divertidas. Ah, que maravilha! Agora nós vamos ao corinho sugerido pela lição de hoje. Como eu já disse aqui no início, o corinho é o da harpa cristã de número 15. Trabalhai e orai. Mas você pode levar outros que falem do tema da lição, que é trabalhar ou evangelizar. Agora nós vamos cantar. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor.
Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, e na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar assim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Glória a Deus, que hino maravilhoso! Você pode cantar esse louvor ou cantar outros hinos que falem de missões. Agora nós vamos para o nosso projeto missionário. Essa semana é orar pelo país da Nigéria. Antes de orar, leve um breve resumo sobre o país, algumas informações relevantes, para que os alunos saibam sobre o país pelo qual vão orar. E aí, feito tudo isso, vamos lá para o nosso resuminho sobre a Nigéria. O professor pode começar de uma forma dinâmica, dizendo: crianças, hoje vamos conhecer um país da África chamado Nigéria. Ele é muito grande, cheio de pessoas, é o mais populoso da África. A capital dele se chama Abuja. E o idioma oficial é o inglês, mas lá existem centenas de outras línguas diferentes. Professor, que você leve também a bandeira confeccionada da Nigéria e mostre a bandeira para os alunos e diga: a bandeira da Nigéria tem 3 faixas, verde, branca e verde. O verde lembra a natureza e a agricultura e o branco representa a paz. Agora, professor, apresente a bandeira da Nigéria. É importante você levar essa bandeira impressa ou ter uma imagem lá para mostrar. A lição também nos propõe um dos monumentos mais importantes desse país. E o da lição de hoje, o monumento escolhido foi Aso Villa. É a residência oficial e sede de trabalho do presidente da Nigéria. Ela é considerada o coração do poder político do país, onde são tomadas decisões de grande relevância para a nação. Um lugar importante que vocês estão vendo se chama Aso Villa. É como o palácio presidencial da Nigéria, onde o presidente mora e toma decisões para todo o país. E aí nós vamos passar para a parte religiosa. Na Nigéria existem muitas religiões, mas a principal é o cristianismo, especialmente no sul. Porém, muitas crianças e famílias que amam Jesus sofrem perseguição no norte do país, porque alguns grupos não aceitam a fé cristã. Eles não podem falar de Jesus com liberdade em todos os lugares. Então é importante aqui dizer para os alunos o quanto nós precisamos de valorizar a nossa liberdade cristã aqui, onde nós moramos, onde nós vivemos. Eu trouxe um versículo que está em Atos 4, versículo 20, que diz assim: assim como os discípulos disseram, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os cristãos na Nigéria continuam firmes. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é importante mostrar para os alunos o quanto nós precisamos de orar por este país. E então você, professor, ore com a sua criança, fala com eles: vamos orar para que Deus proteja os cristãos perseguidos na Nigéria. São muitas famílias ali que querem professar a sua fé, mas não são livres como nós. Oremos para que a paz reine no país e para que muitas pessoas conheçam o amor de Jesus. Então nós não podemos deixar de falar do amor de Jesus. E você, professor, incentiva o seu aluno a ter essa chama ardente em seus corações. Agora nós vamos para o Explorando a Bíblia.
Faça sempre o possível para ler todas as referências e, caso não haja esse tempo hábil, faça um breve resumo sobre o texto sugerido pela lição. O texto de hoje é Atos, capítulo 26, versículos do 1 ao 32, e, segundo a Bíblia, ele narra a defesa do apóstolo Paulo perante o rei Agripa II e outras autoridades romanas, que foram juízes, que ali estavam para ouvir Paulo. E a Bíblia fala que Paulo relata sua conversão ao cristianismo após ter sido um perseguidor da igreja. Ele explica como Jesus apareceu a ele, transformando-o de perseguidor a pregador, e como ele tem anunciado o evangelho e a ressurreição de Cristo aos judeus e gentios. Ao final, as autoridades reconhecem a inocência de Paulo, mas conclui que ele não pode ser libertado por ter apelado a César. Então, aqui está o relato da referência bíblica de hoje, e agora nós vamos à história. A história completa diz que Paulo foi um missionário que ajudou muitas pessoas. Ele falava sobre a salvação em Cristo em todas as circunstâncias, quando estava livre andando pelas ruas, nas sinagogas e até na prisão. Paulo não era um super-herói, mas foi extraordinário por ser totalmente dedicado a anunciar a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, às vezes a gente vê crianças fascinadas com super-heróis, porque vê desenhos, filmes, mas não tem pessoas para nos inspirar melhor do que esses homens de Deus que fizeram toda a diferença para que o evangelho chegasse até nós. E hoje nós vamos conhecer o relato bíblico de quando Paulo esteve preso na Cesareia. Paulo fazia tudo certo diante da lei de Moisés e da lei humana, respeitava o templo e as autoridades. Mas ele foi preso injustamente por causa de acusações dos judeus que o perseguiam. Na época, o governador de Cesareia. Você pode apresentar nesse momento, professor, o seu recurso visual. Eu vou apresentar a figura 12.1, que mostra o governador. Pórcio Festo recebia muitas visitas importantes. Um dia, o próprio rei Agripa foi visitá-lo com a sua irmã, a princesa Berenice. Passados alguns dias, Festo contou-lhes sobre o caso de Paulo, e o rei disse que gostaria de ouvir o que o missionário tinha a dizer. Uau! Paulo agora ficaria de frente com um rei, como você pode ver na figura 12.2. Até hoje, essa é uma oportunidade muito rara. E sabe, professor, que aqui você pode perguntar aos seus primários. Se você tiver essa oportunidade de ficar de frente com o presidente da república do seu país, teria coragem de falar de Jesus para ele? Você pode perguntar para ele se você tivesse condição de estar diante da pessoa mais importante do seu estado, da sua cidade, você falaria de Jesus? Aguarde eles responderem e continue a história. E o que será que Paulo fez? Vocês acham que Paulo, ficando de frente do homem mais importante ali daquela cidade, o rei Agripa, ele falou de Jesus? Isso é o que nós vamos saber. O rei Agripa disse para Paulo apresentar a sua defesa. Então o apóstolo Paulo disse que estava muito feliz por estar diante de um rei e por poder se defender das suas falsas acusações dos judeus, cujo costume o rei conhecia bem. Observe o apóstolo Paulo diante do rei aí, na figura 12.3. No discurso, Paulo aproveitou para testemunhar acerca de Jesus, e é por isso que a nossa lição diz que nós precisamos de aproveitar todas as oportunidades. Ele explicou que era um estudioso da lei e das promessas acerca do Senhor, e que tempos atrás ele mesmo fazia tudo o que podia contra Jesus. Inclusive, prendia e castigava os cristãos, até que conheceu a Cristo. Glória a Deus! Toda vez que uma pessoa que tem uma má índole, que é maldoso,
conhece a Cristo, ele tem a sua vida transformada. É por isso que nós precisamos de falar desse amor. Paulo contou tudo o que aconteceu na sua conversão e que o próprio Jesus o escolheu para anunciar que ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Glória a Deus! Que maravilha poder ter essa oportunidade e essa chance de ser salvo por Cristo Jesus. E Paulo conclui. Então ele disse ao rei Agripa: por isso estou aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto como os humildes, aos humildes, como são aos importantes. Então ele fala que, que Deus tem ajudado ele nesse momento de dificuldade. E nesse momento o governador Festo ficou bravo e falou que Paulo estava louco. Mas Paulo frisou que estava bem e dizendo a verdade, a que sabia que o rei compreendia. Então Paulo não teve medo, falou que Deus tem sido com ele, que é por isso que ele estava ali pregando a palavra de Deus. O rei perguntou se Paulo pensava que ele se tornaria um cristão em tão pouco tempo. Então Paulo responde ao rei que pedia a Deus para que em pouco ou muito tempo o rei e todas as pessoas fossem salvas. Como você vê na figura 12.4, aqui é Paulo falando ao rei que ele não sabia, mas era o pedido dele para que Deus salvasse aquele povo que estava ouvindo a palavra dele. As autoridades foram embora falando que Paulo não havia feito nada de errado para merecer a morte como os judeus pediam. Glórias a Deus, que Deus ele sempre nos honra, mesmo diante dos momentos mais difíceis, né? É por isso que precisamos ser assim como Paulo, ousados e corajosos, para aproveitar cada oportunidade e falar do amor de Deus às pessoas à nossa volta. E aqui já fica a dica para cada aluno: pregue sempre a palavra de Deus em todas as oportunidades que tiver, pois há muitas pessoas precisando de salvação, precisamos de uma palavra de esperança, de uma luz no fim do túnel. Há pessoas muito oprimidas, sem esperança, e Deus nos chamou para essa grande obra. Seja como Paulo, um missionário fiel a Jesus. Agora nós vamos para o quadro A Arte de Ensinar. Você pode desenvolver com os primários o plano da salvação, que é uma maneira de ensinar a eles falar do amor de Deus de forma lúdica, fácil, sem complicar o aluno no momento que ele estiver anunciando a Jesus. Explique sobre o plano da salvação, e aqui eu vou deixar a explicação de cada cor que faz parte desse plano, para que você, professor, possa levar para a sua turma, e depois da explicação você pode desenvolver alguma atividade sobre esse plano da salvação. Pode levar um exercício com as 5 cores, ou imprimir um desenho de uma mão com coraçõezinhos na ponta, ou pode confeccionar outros símbolos que não seja o coraçãozinho, o símbolo que você desejar aí, com as respectivas cores. Então, para cada símbolozinho que você colocar na mãozinha, você vai colocar a cor amarela, preto, vermelho, branco e verde. De acordo com cada cor, diga o simbolismo de cada uma no plano da salvação de Deus. E com esse recurso que desenvolverem na Escola Bíblica Dominical, os alunos vão poder levá-lo para onde for e falar de Jesus através da mãozinha com o plano da salvação. Então aqui eu vou deixar a explicação. Então, para você, professor, que quer desenvolver essa atividade. O amarelo representa o céu, lugar santo, onde está e onde Deus está e onde só podem entrar os santos. Referência a Apocalipse 21 e 22. O preto simboliza o pecado. Tudo que pensamos, falamos e fazemos que desagrada a Deus. Afasta-nos de Deus, do Deus santo e poderoso. Romanos 6 e 23 e tem também Romanos 3 e 23. A cor vermelha representa o sangue de Jesus Cristo, que veio ao mundo morrer na cruz por amor para salvar o homem do pecado. João 3,16. O branco representa o coração limpo, reconhecer e confessar o pecado.
perdão de Deus. Então, reconhecer o sacrifício de Cristo e recebê-lo como Salvador. Você pode pôr a referência de Romanos 10, versículo 9 ao 10. E a última cor é o verde, que representa crescimento, que é a leitura diária da palavra de Deus, é oração, é comunhão com outros irmãos na igreja, serviço e etc. Você pode colocar a referência de Colossenses 1 e versículo 10. Em cada cor representada, tem esse versículo bíblico que eu citei aqui, que você pode estar lendo com eles também, mas colocando ali no recurso que você vai estar montando, para que eles falem desse amor de Jesus com essa referência para aquela pessoa que for ouvir o convite, aleluia, à salvação. Vamos agora à correção das atividades? Número 1. Complete corretamente as afirmativas e a cruzadinha. Letra A. Por causa das acusações dos judeus, Paulo estava preso em Cesareia. Letra B. Nome do rei a quem Paulo apresentou a sua defesa. Rei Agripa. Letra C. Escolheu Paulo para anunciar a salvação. Resposta: Jesus. E a letra D. Jesus é o único caminho para a salvação dos nossos pecados. E a letra E. Festo era o governador de Cesareia quando Paulo pregou ao rei Agripa. Muito bem. Agora nós vamos à segunda atividade. Enumere na sequência correta os fatos que aconteceram na vida de Paulo. E aqui está a sequência correta. Você pode aguardar ou você pode corrigir juntamente com eles. Então a resposta fica 2, 1, 4 e 3. E a atividade de número 3. Escreva abaixo o versículo que você memorizou. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo perto ou não. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, parte A. Agora, vamos orar em gratidão a Deus por mais uma aula abençoada que Ele nos deu. Peça que os alunos ajudem na organização da sala, recitem mais uma vez o versículo e orem. Vamos orar junto? Querido Deus, te louvamos por mais esta oportunidade. Pedimos ao Senhor que continue abençoando cada aluno que acompanhou essa aula, cada professor, que abençoe cada um que vai ministrar essa lição, quer seja durante a semana, quer seja no domingo. Que o Senhor fale profundamente em cada coração e que nós possamos seguir esse exemplo de Paulo e falar do teu amor em tempo e fora de tempo. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, nos encoraje, nos capacite. É o que nós rogamos ao Senhor nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, eu vou ficando por aqui, mas quero pedir a você que não deixe de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar a pré-aula e de comentar como tem sido a minha aula, se você tem gostado, o que tem achado dessas aulas, o que eu posso estar fazendo para melhorar, o que eu posso trazer como novidade. Isso é muito importante, essa interação, para que eu possa a cada dia estar melhorando o canal para você que nos assiste. Eu deixo um beijo no seu coração, um forte abraço e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Te espero na próxima aula, querendo Deus. Tchau, tchau.